Barcelona pode ter plano para oficializar negócio com João Félix. A relação entre o português João Félix e o Atlético de Madrid não é das melhores há um certo tempo. O atacante estava cotado para ser vendido ao futebol árabe em 23, mas declarações de amor feitas pelo jogador ao Barça, seu atual clube, facilitaram a ida por empréstimo para o Camp Nou. Com a relação entre atleta e comissão técnica do time madrilenho desgastada, a diretoria estuda a possibilidade de trocá-lo com alguma peça de destaque do Barça. Por enquanto, o Barcelona gostaria de estender o seu vínculo de empréstimo com João Félix por mais uma temporada, o que não é muito bem visto pelo Atlético de Madrid, que precisa angariar fundos para reforçar o seu elenco na próxima janela de transferências. A ideia agora é trocar o atacante português por algum jogador titular da equipe catalã ou emprestado pelo Barça em outra equipe. Ansu Fati, atleta revelado pelo Barça, mas que está no Brighton por empréstimo, é um dos nomes cotados para ser envolvido na negociação. A má temporada de Fati pelo time inglês, no entanto, esfriou o interesse do time madrilenho. As informações são do relevo. O jornal espanhol Sport revelou que o Atlético de Madrid também tem interesse em Ferran Torres, atacante de 24 anos, que tem sido um dos principais jogadores do técnico-chave no Barça. Mas uma possível troca envolvendo Ferran e Félix está fora de cogitação no clube. O presidente do time catalão, Joan Laporta, disse recentemente em entrevista que não planeja negociar as melhores peças do elenco, mesmo em uma situação financeira delicada. Sendo assim, Ferran, que já marcou 11 gols e 4 assistências em 37 jogos disputados na temporada, não deve sair do Barcelona agora, mesmo que o Atlético de Madrid pudesse oferecer uma quantia significativa, o que não é o caso. O atacante Wesley foi um grande destaque do Corinthians no fim de semana, tendo um destaque não somente no Corinthians, como em toda a mídia brasileira e até internacional, referente à sua grande atuação contra o Fluminense no Brasileirão. Ele pode deixar o Corinthians na próxima janela de transferências. O jogador recebeu uma proposta do West Ham da Inglaterra para deixar o clube alvinegro. Os ingleses ofereceram 15 milhões de euros, cerca de 82,23 milhões de reais, na cotação atual. No entanto, há mais um interessado em contar com o atleta. O Atlético de Madrid demonstra interesse no jovem de 19 anos, conforme apurado pela Gol. Revelado nas divisões de base do Parque São Jorge, o atacante tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2027. O timão é dono de 70% dos direitos econômicos e o staff do atleta mantém 30%. Em 2024, Wesley é um dos principais nomes do timão na atual temporada, com 20 partidas disputadas, somando 1.152 minutos em campo. Nesse período, o atacante marcou 4 gols e deu 2 assistências. O Atlético realmente demonstrou interesse em Wesley. O clube realmente está à procura de um atacante que jogue pelos lados do gramado e entende que o atleta do Corinthians é um nome interessante. O Real Betis, também da Espanha, demonstrou interesse na contratação do jogador de 19 anos. No entanto, também não enviou oferta para tirar o do CT Joaquim Grava. O Flamengo tenta esquecer as duras derrotas para Bolívar e Botafogo e focar definitivamente no upgrade na temporada. A equipe rubro-negra tem uma pressão para jogar bem e para vencer. Tite vive seu pior momento no clube, pelo menos no que diz respeito à moral com a torcida. Há muitas críticas em torno do trabalho e das decisões da comissão técnica. Enquanto isso, os dirigentes flamenguistas já têm um novo alvo. Pode ser o tão sonhado ponta-direita que o comandante sempre pediu. Trata-se de Michael, hoje no Al Hilal. As informações são de jornalistas William Brum e Fábio Barcelos. De acordo com sua apuração, há conversas de Marcos Braz com o empresário do jogador para repatriar o motorzinho. Na Arábia Saudita, Misha tem atuado bastante pelo lado direito e ido muito bem. Ele por vezes é titular com JJ e já está atuando no Al Hilal desde 2020. Quando saiu do Mengão, o atacante firmou uma promessa com o próprio Braz de que só priorizaria o CRF quando retornasse ao futebol brasileiro e só não fecharia novamente com o Flamengo caso o próprio clube não quisesse. O que chama a atenção na informação passada pelo jornalista é que o Al Hilal não dificultaria o negócio, ou seja, o Flamengo já teria sido informado dessa decisão dos árabes. Michael joga nas duas pontas, mas tem atuado muito mais pelo lado direito, posição que Tite pediu desde quando chegou ao Flamengo. Ele só tem Luiz Araújo com essas características. A torcida do Fla gosta muito do Misha, pela sua história de vida e por ele ter conseguido dar a volta por cima no mais querido. Passou muita coisa no clube até se tornar um grande jogador. O Palmeiras se transformou em uma verdadeira mina de ouro quando o assunto é revelar jogadores. Após o Endrick, 2 jogadores do atual elenco são considerados verdadeiras joias: Estevão e Luiz Guilherme. Inclusive, uma notícia sobre o meia acabou chamando a atenção de muitos. 3 equipes europeias estariam interessadas em contar com ele. Agora, o Liverpool também entrou na briga com o Bayern e com o Arsenal. Já a situação do atacante de 16 anos é ainda mais forte. O nome de Estevão está na pauta de vários times, como o Chelsea, Manchester United, Barcelona e Real Madrid, que inclusive poderia ter a ajuda de Vinícius Júnior para o negócio acontecer
acontecer. Agora outra equipe entrou na briga para contratá-lo e trata-se exatamente de um dos interessados também em Luiz Guilherme. O Arsenal promete tentar ganhar a concorrência de outras potências da Europa. A informação é que a multa rescisória de Messinho é de 45 milhões de euros, quase 250 milhões de reais. Porém, a diretoria não deve negociá-lo por menos de 60 milhões de euros. De acordo com o portal Masfiharres, os Gunners não vão medir esforços para serem os vencedores na disputa pela promessa. Mesmo sabendo do alto investimento, o entendimento é de que vale a pena. É bom ressaltar que recentemente o camisa 41 marcou seu primeiro gol com a camisa do Alviverde como atleta profissional. Foi no jogo contra o Liverpool do Uruguai, pela Copa Libertadores da América, no dia 11 de abril, no triunfo por 3-1. O zagueiro Ronald Araújo vem sendo um dos principais destaques da equipe do Barça nas últimas temporadas. Suas atuações têm chamado a atenção e ele acabou caindo nas graças dos torcedores, que esperam que ele fique por muitos anos. Porém, a relação ficou um pouco estremecida após a Champions League e ele ter cometido um pênalti fatal que acabou contribuindo para a eliminação do Barça diante do Paris Saint-Germain. Ainda assim, não há dúvidas que Araújo é um cara tecnicamente completamente acima da média. Além de seus adeptos, o Uruguai também se tornou o sonho de alguns dos maiores clubes do futebol europeu, que pode sim desfalcar o Barça. Quem surge como um dos principais interessados é o Manchester United, que tem sondado a situação há bastante tempo. O jornal Sport informa que o United segue como um grande interessado na contratação do zagueiro uruguaio. A equipe fará mudanças significativas no seu sistema defensivo e acredita que o jogador pode vir a ser um nome de alto nível. Existe uma expectativa de que Harry Maguire e Rafael Varane deixem o clube no fim da temporada, deixando algumas vagas na defesa. A situação geral está indefinida, principalmente após o zagueiro entrar em discussão com Gundogan. O meio-campista não gostou da expulsão do uruguaio e fez alguns comentários a seu respeito. No momento, o United não apresentou nenhuma oferta oficial pela contratação em definitivo do atleta. A expectativa é de que isso já aconteça nos próximos meses. Multicampeão no Grêmio e já considerado decepção para todos os times do Brasil, Luan entra na mira de clube brasileiro e pode agora vestir o vermelho. Grande ídolo gremista e nome bastante badalado no futebol BR, Luan deixou o Vitória recentemente e desde então segue livre no mercado da bola. Foram apenas 6 partidas pelo time de Salvador, com uma assistência fornecida. Perto do fechamento da janela de transferências, as partes optaram pelo encerramento do vínculo. Hoje, com 31 anos de idade, Luan soma passagens por alguns dos mais importantes times do Brasileirão. Além do Grêmio, o atacante já havia defendido equipes como Corinthians e Santos. Porém, no futebol paulista, o atleta não chegou nem perto de repetir as atuações dos tempos de Imortal, deixando ambos os clubes sem deixar saudades. Ainda assim, tem moral no mercado da bola. Há alguns dias, o portal À Tarde noticiou que o Mirassol surgia como um grande interessado no futebol do atleta. Entretanto, não é o único brasileiro na disputa. De Minas Gerais, também tem o América Mineiro de olho. Para fechar o perfil, ainda citou o interesse do Vila Nova, que chegou a ser derrotado pelo Sport na última rodada da Série B. No entanto, até o momento, ainda não há nada confirmado. Enquanto isso, o Luan segue com futuro indefinido. Ele que em 2023 voltou rapidamente ao Imortal, mas pouco atuou. Individualmente falando, o atleta viveu o grande auge da carreira na temporada de 17, tendo sido eleito o Rei da América. Naquele ano foram 18 gols e 6 assistências em 52 jogos. Alphonso Davies, do Bayern de Munique, não é o único jogador do clube alemão que está na mira do Real Madrid. O lateral esquerdo de fato agrada, mas é outro atleta de Munique que é o grande sonho de Florentino. O Real Madrid ainda segue interessado na contratação de Davies, mas deu um passo atrás. O canadense é muito bem avaliado dentro do clube, mas o foco da diretoria se dá para a chegada de um zagueiro central. De olho em zagueiros no mercado, o Real Madrid também está interessado no jovem alemão Musiala, de 21 anos de idade, considerado um dos craques do futuro do futebol mundial. Segundo o jornal Relevo, o Real Madrid segue Musiala há anos e gosta muito do seu futebol. Não há informações sobre propostas ou contratos, mas o jovem é um sonho merengue e do presidente Florentino Pérez. A posição do Bayern de Munique em relação a Musiala é clara. Eles não têm nenhuma intenção de vendê-lo aos concorrentes do futebol europeu. O entendimento é de que o jogador é um craque do futuro. Além do clube merengue, Manchester City e Liverpool são dois times que crescem os olhos para Musiala, mas todos os interessados estão cientes da posição do time alemão em relação ao jovem. O Musiala tem contrato com o Bayern de Munique até 2026. No mercado, seu valor cresce com o passar da temporada e atualmente bate na casa de 110 milhões de euros. Com as cores de Munique, o jovem soma 43 gols e 30 assistências em 161 jogos disputados. Musiala é cria do Bayern, com a passagem pelas categorias de base do Chelsea. O zagueiro Virgil van Dijk pode estar deixando o Liverpool no fim da temporada após vários anos defendendo o gigante de Anfield. O seu contrato se encerra nos próximos meses e as conversas pela renovação do vínculo estão pausadas até o presente momento. A diretoria pensa em iniciar as negociações com o defensor em breve, mas pode acabar perdendo o jogador para um time rival. Quem surge como forte interessado na contratação do holandês é o Borussia Dortmund, que vem observando a sua situação. O jornalista Steve Bates informa que o Borussia Dortmund tem grande interesse na contratação de Virgil van Dijk. Precisando de um defensor, o clube tem observado as opções disponíveis no mercado europeu. O nome que mais agrada o time no atual momento é o jogador dos Reds, que tem seu contrato expirando. A mesma fonte interna indica que o holandês está bastante decepcionado com a saída de Klopp, o que pode até facilitar sua transferência. Ele não descarta uma mudança
mudança de ares e avalia todas as possibilidades no momento. Apesar de seu interesse, o Dortmund sabe que não terá vida fácil na disputa pela chegada do veterano. Além deles, é reportado que clubes da Espanha, Turquia e Itália também têm se mostrado com vontade em contratar o Virgil. O Barcelona pode acertar a saída de Vitor Roque para a próxima janela de transferências. Considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro, o atleta soma 13 jogos apenas pela equipe. Vitor Roque era alvo de uma grande disputa no mercado da bola. Além do Barcelona, alguns dos principais times da Inglaterra também estavam na corrida. O PSG também era falado, porém o brasileiro optou por desembarcar no Camp Nou. Desde então, soma 13 partidas em campo com mais apenas 310 minutos. Ainda assim, balançou as redes em 2 oportunidades. Dessa forma, a saída por empréstimo no meio do ano começa a ganhar uma força. O jornal Sport, inclusive, conta que a intenção da equipe é comunicar a decisão a Vitor Roque muito em breve. Apesar do sonho de alguns torcedores brasileiros, uma permanência na Espanha deve ser o caminho. Dessa forma, o Real Betis surge como o primeiro grande interessado, como informação de Ferran Correas. Um dos times mais tradicionais de La Liga, a equipe verde e branca tem um histórico de sucesso com jogadores brasileiros. No atual elenco conta com Abner e William José. O Betis, que inclusive é conhecido por abrigar grandes craques brasileiros como Denilson Show, na época em que ele era jogador. Enquanto isso, o Vitor Roque segue no time de Xavi, que chegou a vencer recentemente o Valência na Liga Nacional por 4-2. Vitor Roque está com 19 anos de idade e soma 111 jogos como jogador profissional, com 36 gols e 11 assistências. Defendeu equipes como o Atlético Paranaense e o Cruzeiro. De acordo com o jornalista italiano Rudy Galetti, o Milan da Itália, ex-clube de Thiago Silva, rejeitou a contratação do zagueiro de 39 anos. Ele foi sondado pelos rossoneri por conta da sua idolatria em Milão. Vale lembrar que o ex-fluminense estará livre no mercado em 30 de junho desse ano. Afinal, nessa segunda-feira 29, o defensor anunciou publicamente que não jogará mais pelo Chelsea, seu clube atual. Galetti ainda comenta que Thiago é desejado por alguns outros clubes, como Orlando City dos Estados Unidos, o Al Nassr da Arábia Saudita e outros da Inglaterra. Por fim, ainda é possível salientar que o campeão da Copa do Brasil de 2007 pelo tricolor é o sonho da diretoria do clube para reforçar o setor defensivo. Ele é o plano A, B e C dos dirigentes para compor a zaga. O jornalista, por sua vez, destaca que o Flusão é o favorito para contratá-lo. E muito por isso, Thiago Silva é o nome preferido da torcida, bem como também de toda a diretoria, para vir vestir vermelho, verde e branco. Aquela camisa tradicional que fez ele fazer muita história. Você acha que mesmo experiente, ele chegando no futebol brasileiro, ele segue sobrando? Comenta aqui. O Pedro tem se destacado com a camisa do Flamengo em mais uma temporada e tamanho desempenho chama a atenção de clubes do exterior. Segundo apurou o Bola VIP Brasil, o camisa 9 recebeu uma sondagem do Aston Villa, da Premier League. Os clubes europeus já estão projetando a próxima temporada e buscando alternativas para julho. Frequentemente o atleta recebe sondagens do exterior, mas sempre deixou claro que está feliz no Rio. Fontes ouvidas por parte do departamento de futebol do clube afirmam que nada chegou ao atacante nos últimos dias e reitera que Pedro faz parte dos planos e não tem nenhuma vontade de se desfazer do seu ativo. O Aston Villa estaria buscando um jogador para seu ataque na próxima temporada. Existe também o interesse em outro atleta brasileiro que ainda não teve seu nome revelado. Para tirar o camisa 9 da Gávea, os ingleses vão ter que abrir o bolso, uma vez que o clube só aceita mediante a multa. Na última vez em que as partes aceitaram a renovação, a multa de Pedro subiu. Na época, o jogador estava sendo fortemente ligado a uma transferência para o futebol europeu e também ao Palmeiras. O aumento do valor foi uma forma que o clube viu de se resguardar de constantes investidas de outros clubes. A multa anterior de Pedro era de 60 milhões de euros, cerca de 333 milhões de reais. Com o novo vínculo, os valores subiram ainda mais. O jogador tinha contrato até 2025, mas as partes anteciparam a renovação e estenderam até 27. Pedro também ganhou um aumento com a renovação. Artilheiro do Flamengo, Pedro está sendo peça fundamental do Fla nessa temporada, estando 100% focado na disputa dos campeonatos que o Mengão terá pela frente, incluindo, claro, a Libertadores. O futuro de Luka Modric ainda é uma incógnita pelas ruas de Madrid. Insatisfeito com o papel atual na equipe, o croata já demonstrou vontade de deixar o Real. Além do interesse de clubes sauditas, que não são novidade para o staff do atleta, uma nova alternativa surge no horizonte, o Inter Miami de Lionel Messi e Luisito Soares. O desejo dos blancos, entretanto, é de seguir contando com camisa 10, que é a ídolo inquestionável do clube. Entretanto, segundo informações da Espanha, o meia de 38 anos se viu descontente com o que acreditou ser um descumprimento de palavra por parte da diretoria do Real, já que na última renovação foi prometido um papel mais importante no elenco que não tem acontecido. Modric se vê escanteado pela renovação do elenco e a afirmação de joias como Bellingham e Tchouaméni. Mesmo assim, o croata segue sendo importante para a equipe, sempre que sai do banco segue correspondendo, mas os seus rumores envolvendo o Inter Miami vêm aumentado gradativamente nos últimos tempos de estadia do clube. Você apoiaria Modric no Inter Miami? Digamos que lá na Liga Americana a demanda seria menor e ele ficaria mais tranquilo. E aí, você gostou? Mais um giro de notícias concluído. Eu sou Zefut, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!